Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Sofia Golfetto. Eu sou Sofia Golfetto e é um prazer estar com você. Como vocês sabem, toda sexta-feira às 8 horas da noite, após a apresentação do programa Na Mira, do Kristen Charles, eu estou aqui com você, um programa inédito. Mas se por acaso você não tem como me ver pela TV, você pode me seguir pelas redes sociais, em especial pelo meu canal no YouTube, o endereço está aparecendo aqui embaixo. Aí lá no canal você pode se inscrever, deixar o seu joinha, fazer algum comentário, compartilhar e me ajudar a divulgar essas informações super legais que a gente passa aqui no programa Sofia Golfetto. E no programa Sofia Golfetto de hoje, nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal e bater um papo novamente com o nosso amigo Cris Almeida, que está lá no interior de São Paulo, e nós vamos conversar com ele através do WhatsApp. E ao final desse programa, eu espero que você esteja com a sua mente leve e o seu coração em paz. E antes da gente começar com o tema, vou deixar meus beijos e fazer os meus agradecimentos. Então, mãe Deia, um beijo para você. Eu quero deixar um beijo também para os meus seguidores do Instagram, em especial o Heitor Monteiro, que é um convicto, o Douglas Fiorenza e o Pedro Rogério. Quero também agradecer a todos que entraram em contato pelas redes sociais e que enviaram e-mail para o programa sofiagolfetto@gmail.com. O endereço está aparecendo aqui embaixo também. Você pode entrar em contato com a gente para falar sobre algum evento da cidade que você quer que a gente divulgue na nossa agenda. Você pode mandar sugestão de pauta ou você pode solicitar um contato comercial da gente para ser um parceiro ou um patrocinador do programa ou somente para falar um oi. Vou ficar muito contente com o seu contato. E também deixar o meu beijo para a pousada, ou para a pousada não, para a pousada eu não vou deixar beijo para a Cida e para o Florival, aqui da pousada Leão Verde, que é onde nós fazemos as nossas gravações e onde nós somos sempre recebidos com muito carinho e muita atenção, assim como você também se vier passar uns dias aqui. Também quero deixar meu beijo e meu agradecimento com todo carinho para a Márcia Cici, que é a minha consultora, assessora do canal do YouTube. A Cici, ela é guia local do Google aqui na nossa região, e se você é um empresário aqui e quer ser facilmente visualizado lá no Google, é só você entrar em contato com ela que ela vai ajudar você a fazer isso. E também um beijão para Sheila Macedo e para Amanda Medeiros do estúdio Sheila Macedo, que fica ali na rua Taquaritinga, número 48, sala 4. Bem pertinho da Padre Anchieta. Você indo lá no estúdio da Sheila, você sai de lá bem bonita, linda, maravilhosa e vai querer voltar várias e várias vezes. E hoje também eu quero deixar um beijo especial, mas eu vou deixar um beijo de verdade, não vou só mandar, para minha amiga Kátia Diogo, que é lá de Minas e que está aqui passando uns dias na minha casa e a gente está se divertindo bastante, né? Muito mesmo. E hoje ela veio acompanhar a gravação e a Kátia é cantora, profissional, canta acho que desde a adolescência, né, Kátia? Isso, Faz tempão, né? Tempão. E ela está acompanhando as gravações com a gente hoje, tá? Sim. Divirta-se, Tá bom. tá bom? E vamos lá. Nós vamos começar o tema de hoje, então, que nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal, em especial sobre autoconfiança. E, é claro, eu já falei isso para vocês, mas é sempre bom a gente reforçar. Todos os temas tratados aqui no programa Sofia Golfetto falam sobre cidadania, sobre convivência, sobre sociedade, uma série de coisas que tem a ver diretamente com a maneira como a gente se coloca com o meio exterior, né? Como a gente se relaciona com o meio ambiente, com as pessoas, enfim. Só que, claro, tudo que nós externamos está diretamente ligado ao que e a quem nós somos lá da gente com a gente mesmo. E por esse motivo, o desenvolvimento pessoal é um tema que eu também sempre trago aqui. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue respeitar os outros e respeitar o ambiente onde a gente vive e, consequentemente, ter uma vida mais plena e equilibrada. E uma coisa muito importante da gente dizer
é que a nossa família é o local onde tudo começa, onde nós aprendemos conceitos como ética, respeito, moral, honestidade. Então, tudo começa lá na família. Nós internalizamos tudo aquilo que a nossa família passa pra gente. E a autoconfiança também começa lá atrás, desde que a gente talvez até tá dentro da barriga da mãe ainda. Mas assim, é muito importante a gente lembrar que a educação que vem da família é fundamental para que a gente possa criar crianças, filhos que depois futuramente vão se tornar adultos maduros, com consciência de si, que vão trilhar uma vida bem legal aí no seu caminho. Por isso eu quero deixar aqui um recado para todos os pais ou para as pessoas que criam crianças, né? Porque muitas vezes não são os pais diretamente que fazem essa criação, que é o seguinte: educar dá trabalho. Se você não está tendo trabalho, é porque você não está educando. Eu acho essa é uma frase muito séria que a gente precisa parar para pensar, porque ter filhos é uma responsabilidade muito grande, não é só ter, né? Filhos é por toda a vida e o futuro deles depende muito de como nós agimos e como nós os tratamos desde que eles estão na nossa presença, junto de nós em nossa vida. E hoje, com o Cris, nós vamos falar justamente sobre autoconfiança, que determina praticamente tudo na nossa vida. E quem não tem esse domínio de si, claro, sobrevive, até com certa dificuldade, porque muitas vezes a gente acaba achando que uma série de dificuldades e de coisas que acontecem na nossa vida são normais, mas isso não é normal. Muitas vezes, por falta de autoconfiança, a gente acaba tendo uma série de dificuldades que a gente poderia não ter se a gente se conhecesse um pouquinho melhor. A autoconfiança é uma qualidade que pode ser desenvolvida desde o início da vida. E com essa introdução, eu convido o Cris para iniciar o nosso bate-papo. O Cris, como eu já falei, mora no interior. Nós vamos conversar pelo WhatsApp, então é realmente ao vivo, né? Nós estamos presentes aqui, eu já vou já colocar o meu fone de ouvido para poder conversar com ele. O Cris Almeida, ele é instrutor de autoconhecimento, escritor, hipnólogo, fundador da Unidarma e mais um monte de coisas. Se você quiser ter mais informações a respeito dele, é só acessar o site crisalmeida.com, tá aparecendo aqui embaixo, que o Cris dele é com H e o Almeida é com 2 L's, e conhecer mais sobre o Cris, a sua formação e o seu trabalho. Cris, é um prazer recebê-lo novamente aqui no programa Sofia Golfetto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sofia. Uma satisfação e uma felicidade estar aqui com os seus telespectadores. Ok, então vamos lá para as perguntas, para você ajudar a gente nessa autoconfiança. Hoje o tema é autoconfiança. Eu quero me sentir confiante o suficiente para te dar boas respostas hoje para os seus colegas aí da TV. Não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Vamos lá. Então, Cris, para a gente começar do começo, o que é autoconfiança? Tá, eu acho que é uma pergunta muito importante, né? Parece que é básico, a gente responde assim, de forma assim mais genérica, mas é importante definir sim. A autoconfiança é nada mais, nada menos a liberdade para você ser o que você é. Porque se eu não tiver autoconfiança, se eu não estiver tranquilo para ser a pessoa que sou, eu vou começar a simular, vou começar a usar máscaras, eu vou querer, por exemplo, mostrar uma coisa que eu não sou para ser aprovado, para ser aceito. Somente quando a pessoa tem autoconfiança, ela então vai ser capaz de ser ela mesma. E eu acho que, sim, essa é a minha opinião, tem coisa mais importante no mundo do que a pessoa ser ela mesma. E a autoconfiança está também relacionada com as nossas capacidades, com as nossas habilidades. Por exemplo, a pessoa é, sei lá, um motorista de carro, não precisa ser profissional, um motorista comum. Ora, se eu não tiver autoconfiança, que eu sou capaz de pegar aquele carro, ligar ali e tal e seguir, eu não vou sair do lugar, né? Ou se for dirigir, vai ser com muita dificuldade. Se eu sou um profissional, a mesma coisa, eu precisar de autoconfiança, eu sou
sei lá, um médico vai fazer uma cirurgia, chega para você, vai operar, sei lá, o seu apêndice e fala, olha, eu vou fazer essa cirurgia, mas não estou muito confiante que vai dar certo. Você se submeteria, né? Ah, vou deitar aqui. Não, doutor, tudo bem, né? Vamos assim mesmo. É óbvio que não, né? Aí é complicado, né? Então, a autoconfiança ela é fundamental para esses dois pilares. Primeiro, para eu ser aquilo que eu sou, porque se eu não for seguro daquilo que eu sou, eu vou ser uma farsa, vou ser um blefe, vou ser um fantoche, alguma coisa assim. E a autoconfiança é a confiança para fazer o que eu tenho que fazer. Ô Cris, e me veio agora você falando, corre algum risco, por exemplo, da pessoa acabar usando tantas máscaras que ela mesma começa a acreditar que ela é aquilo que ela demonstra para os outros? Ah, sem dúvida nenhuma. Só que isso é um indicativo da insegurança, né? Quando é que eu percebo que a pessoa ela é insegura? Olha que coisa interessante, as pessoas às vezes não fazem essa associação. Normalmente pessoas falsas, pessoas duas caras, pessoas que você sabe que ela está dizendo aquilo, mas não é bem assim. A gente tem um perfil aí de uma pessoa insegura. Por quê? Porque ela está tentando mostrar alguma coisa que ela não é, porque se ela mostrar o que é, pode ser que o mundo não goste, né? Então é melhor ela ficar simulando aí uma outra máscara, uma outra personalidade. Certo. Bom, eu vou fazer o seguinte, Cris, eu vou deixar uma pergunta para você agora para o segundo bloco. Okay. Assim as pessoas também vão pensando em casa um pouquinho a respeito dessa pergunta, tá? Uhum. E quando a gente retornar, você já entra respondendo a pergunta, ok? Fechado. E antes da gente ir para o nosso intervalo, eu quero deixar um beijo para o pessoal da Papelaria MS. Lá na Papelaria MS você encontra cadernos, mochilas agora para volta às aulas. E o que eu sempre falo aqui, o garanto atendimento. O pessoal lá é muito legal. E eu vou colocar aqui a pergunta agora para você ficar pensando aí o que vocês acham que o Cris vai responder. Se timidez e falta de autoconfiança são a mesma coisa. Então, você tem 3 minutinhos para pensar, eu te espero, até já, a gente já volta. Voltamos com o programa Sofia Golfetto e no bloco anterior a gente encerrou com uma pergunta para o Cris responder para nós agora. Então, vamos abrir o segundo bloco com a pergunta. Cris, timidez e falta de autoconfiança são a mesma coisa? Pois é, Sofia, você fez uma pergunta interessante, né? Porque a resposta é muito simples, é e não é. Vou explicar para você agora. Puxa. Então quem respondeu que sim acertou, quem respondeu que não também acertou. Por quê? Porque a timidez é sim a falta de autoconfiança, mas não toda ela. Vou explicar. A timidez é um dos itens da falta de autoconfiança. Porque eu posso ter falta de autoconfiança para outras coisas, que não seja a interação humana. Por exemplo, eu posso ser inseguro para escrever um texto, redigir um artigo, eu posso ser inseguro, como eu acabei de dar o exemplo, para dirigir, e de repente isso não é necessariamente o relacionamento com o outro. Agora, a timidez é sim um dos meios ou uma das formas pela qual a falta de autoconfiança se manifesta. A gente pode dizer, para finalizar, que a timidez é a falta de autoconfiança no que se diz respeito a relacionar-se com as outras pessoas. Interessante. Então, sim e não. Todo mundo acertou então, certo? Isso aí. E Cris, diz uma coisa, por que a autoconfiança é tão importante na vida das pessoas? Bom, eu vou dizer para você da seguinte maneira, para a gente se dar bem na vida, só para isso, né? Se a pessoa quer se dar bem na vida, se ela quer... É interessante assim, né? Nos Estados Unidos existe uma expressão muito conhecida que é self-made man, que é o homem ou a mulher que se fez sozinho, né? O self-woman, né? Self-made woman, mas é o utilizado mesmo é self-made man. Então a pessoa que se faz sozinha, a pessoa que conquista uma vida assim de estabilidade financeira, mas a pessoa que começou do zero, que não teve ali herança, que não teve ali um suporte inicial,
que com muito pouco ela foi evoluindo, crescendo até conquistar um patrimônio. Então, vários estudos já mostraram por isso, por A mais B, que a característica mais importante de um self-made man é a autoconfiança. É um ingrediente fundamental. A pessoa pode até falhar, por exemplo, ela tem uma certa dificuldade de comunicação, ela tem uma dificuldade de relacionamento com os outros, ou ela pode ter uma dificuldade de uma habilidade básica, como, sei lá, matemática, e falar o idioma dela, mas não pode faltar autoconfiança. Se ela não tem essa segurança interna, aí é o contrário, né? Por mais que a pessoa tenha habilidades, talentos, e a gente vê isso, né? Muitas pessoas habilidosas que têm um conhecimento muito vasto, mas não têm confiança, né? Então vão continuar eternamente ali naquela condição de mediocridade, do mais ou menos, sem conseguir dar esse salto maior para a vida. Ok, então significa que, claro, educação é uma coisa, educação, conhecimento, né, estudo é muito importante, mas não necessariamente as pessoas que têm um grande conhecimento, que estudam muito, são necessariamente aquelas que têm que se dão melhor na vida. Sim. O estudo é importante, mas se não tiver autoconfiança, você pode acabar também não conseguindo conquistar nada por falta desta qualidade, digamos assim. Sim, isso a gente pode dizer com todas as palavras. Isso está mais que provado, existem muitos estudos que mostram isso, né? Quais são os caracteres que determinam o sucesso da pessoa, mas é a autoconfiança que será um fator muito determinante para tudo. Ok, vamos lá. E por que, Cris, que as pessoas se sentem inseguras? Por que essa tal de autoconfiança muitas vezes é tão difícil da gente conseguir trazer lá de dentro da gente? Sofia, existem muitos fatores, tá? Mas eu acredito que de todos os fatores possíveis, o mais determinante é a bendita mania que o ser humano tem de fazer a comparação. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. A pessoa vai numa banca de revista, por exemplo, pega lá uma revista, sei lá, daquelas revistas que mostram a boa forma, boas, né, as curvas dos atletas, ou então pega aquelas revistas de novelas, ou de socialites, né? E aí a pessoa vê aqueles artistas maravilhosos e tudo mais, então ela fica olhando para aquilo, nossa, esses artistas são considerados quase como semideuses, né? A gente volta na época da Grécia Antiga, onde se cultuavam os semideuses, então ela fica vendo aquelas imagens, ou ela vê na televisão aqueles artistas, tal, nas propagandas de televisão, muito bem. Aí chega de noite, ela vai para o banheiro, vai escovar o dente, enquanto ela está escovando o dente, ela olha para frente do espelho e ela vê o restinho que está sobrando dela, né? Ela vai se comparar com aquela... Então não tem como. Todas as vezes, o telespectador que está ouvindo, ele tem que entender isso. Se você quiser ficar deprimido, com baixa estima e principalmente detonar sua autoconfiança, o caminho mais rápido é você começar a se comparar com os outros. É tiro e queda, né? Então a falta de autoconfiança ou a insegurança é gerada, sim, por muitos fatores. Existem também fatores de criação, traumas ou, sei lá, dificuldades que a pessoa passou, mas inquestionavelmente o fator número 1 e o mais importante é a ação de me comparar com as outras pessoas, que é uma coisa que, se você está me ouvindo aqui, você deveria parar imediatamente de se comparar com os outros e começar a concentrar a sua atenção em você mesmo. Você que está nos ouvindo só precisa ser quem você é. E isso é mais do que suficiente para que a sua vida seja bela e feliz. Ô Cris, mas não tem também aquela história que diz que a gente ouve muitas coisas ao longo da nossa vida que fazem com que a gente perca a credibilidade em nós mesmos? Por exemplo, eu não me lembro direito agora, mas tem uma história de um rapaz ou de uma criança, não lembro, que era surdo-mudo e ele não ouvia as pessoas dizendo que ele não ia conseguir chegar num pico do morro porque ele tinha um problema na perna e tal, e justamente por não ouvir o que as pessoas falavam contra ele, digamos assim, ele acabou ganhando uma corrida. Não tem uma história assim? Existe sim. Na verdade, você está se referindo, além dessa história,
a todas as vezes que aqueles que nos cercam, né, as pessoas com quem convivemos, sejam familiares, amigos, conhecidos, de alguma forma tentam, como diz aqui na minha terra, entornar o caldo, né, colocar alguma coisa na sua cabeça para você não se sentir tão seguro. De qualquer forma, isso também é uma espécie de comparação. Tá vendo? O Joãozinho, tá vendo? O Luizinho tirou nota melhor do que você. Ó, sua irmãzinha, ela é mais organizada que você. Então, de uma forma ou de outra, quando alguém está recebendo, né, vamos chamar assim, uma frase de desmotivação, ela ainda é confrontada que existe alguém ou algum ser ou alguma condição melhor do que ela está sendo nesse momento, e ela não está sendo suficiente, ela não está sendo boa o suficiente para dar conta disso ou daquilo. E tem uma frase também que a gente ouve muito, né? Todos nós ouvimos muito, e a gente inclusive ouve pais e mães falando isso para as crianças, né? Sai daí, você não sabe fazer nada, você não consegue fazer isso, e isso é uma coisa bastante desestimuladora, né? Sim, altamente destrutivo, né? E graças a Deus dá para perceber que as pessoas estão mais antenadas com isso, já estão medindo mais as palavras. Temos ainda um longo caminho pela frente, mas é inquestionável, né? Porque o adulto, ele tem um poder de persuasão e de influência muito grande, porque a criança é criança, né? Ela é pequenininha, ela olha para cima, tem lá o adulto grandão falando: você quebra tudo que você põe na mão, nada do que você faz dá certo, você não presta para nada. Então a criança, naquela posição de insegurança, e aquele gigante, né, o adulto falando, ela absorve aquilo. Realmente é um trabalho assim de libertação muito grande, que numa terapia, numa psicologia ou num trabalho de autoconhecimento, a pessoa tem que se esforçar bastante para se libertar desses fantasmas, né, que ficam alojados na mente dela. E ficam mesmo, e por isso no primeiro bloco eu falei que educar dá trabalho, né? Então é importante os adultos terem esse olhar e prestar bastante atenção nas mensagens que eles estão passando para as crianças, né? Sim. Para que essas crianças cresçam de uma forma diferente de toda uma geração aí várias gerações que a gente sabe que sofreram essa influência. Não por maldade, né, dos pais ou de quem criou, mas realmente por falta de conhecimento que as coisas funcionavam assim. Exato. Legal. E vamos lá. A falta de autoconfiança pode afetar a minha vida no casamento, no trabalho ou até nas minhas ações como cidadão? Com certeza. Afeta enormemente. Isso até dá perda de casamento, perda de trabalho. Vou te explicar como. Olha, uma coisa que eu achei muito interessante, e é curioso que eu encontrei muito pouca literatura falando a respeito, é a seguinte: quando um indivíduo, presta atenção você telespectador, isso pode estar acontecendo com você, você começa a perder a excitação para com o seu parceiro, né? Quando você já não tem mais aquele estímulo que você tinha, de chegar à noite, para a cama, tal, etc. Tem um fator muito interessante que pode ser, eu não estou dizendo que é, mas uma das possibilidades que você tem que considerar é que você mesmo não está confiante com você mesmo. O que a gente tem que levar em conta assim? Quando eu estou bem comigo, quando eu estou confiante, quando eu gosto do meu corpo, quando eu olho para o espelho e eu estou satisfeito com aquilo que eu vejo, eu tenho uma predisposição a gostar mais das outras pessoas, a me sentir atraído, a me sentir vamos dizer assim, com apetite, até mesmo apetite sexual, com a vontade de curtir, de estar com a pessoa. Agora, quando a minha autoestima está baixa, eu vou perdendo interesse. Disse e repito, existem outros fatores também. Tá? Temos os fatores hormonais, temos outros problemas que podem acontecer, a pessoa sentir falta de libido, mas quando eu não estou seguro de mim mesmo, eu vou projetar isso na outra pessoa, aí eu vou achar que eu não estou mais apaixonado pela pessoa. Não é que você não está mais apaixonado, é que você está com falta de confiança, você não está valorizando o próprio corpo, e aí você está projetando isso como uma espécie até de defesa. No trabalho, a mesma coisa, porque se eu não estou seguro daquilo que faço, eu mesmo começo a sabotar as minhas ações no trabalho. É muito interessante. O funcionário,
você que tem uma empresa e não tem a confiança suficiente em você mesmo começa um processo de autossabotagem, às vezes até começa a atacar pessoas, funcionários com funcionários, empregado com funcionários ou vice-versa. Tudo isso, olha como a nossa mente é curiosa e interessante. Você quer no fundo acabar com aquilo o mais rápido possível, se livrar daquilo. É claro que conscientemente não. Pô, eu quero ter o meu casamento, eu quero ter a minha empresa. Mas lá no fundo, é como se eu quisesse me livrar o quanto antes daquela situação para não ter mais que lidar com aquilo. E tudo isso pode sim ser gerado pela falta de autoconfiança. Ok. E deixa eu ver aqui. Como que eu sei, Cris, que o meu nível de autoconfiança está baixo? É possível a gente mensurar isso? Como faz? Olha, normalmente a própria pessoa, quando ela não tem um autoconhecimento, que a gente já falou em outro programa desenvolvido, ela não vai conseguir enxergar isso nela. Mas a gente consegue enxergar isso nos outros com facilidade. É o indivíduo que critica muito os outros, né? A pessoa está sempre apontando o dedo, nada tá bom, ela condena os outros, critica os outros, fala mal dos outros, reclama dos outros, sempre assim, né? Sempre encontrando um porém, sempre encontrando um mas, né? Se fez a comida é porque tem muito sal na comida, se não faz a comida, aí você não faz comida em casa, então tá sempre reclamando, né, de alguma coisa. E há uma lógica nisso, né? Há uma lógica porque, veja só, eu estou me sentindo inseguro, então eu estou me sentindo para baixo. Como é que eu vou nivelar essa equação? Bom, o outro não presta, o outro não vale nada, o outro não faz nada, o outro não serve para nada, então eu vou diminuindo o outro para conseguir ficar nivelado, porque se o outro não serve e não presta para nada, então eu devo ser um pouco melhorzinho. Então, como é que eu identifico que uma pessoa tem falta de autoconfiança? Quando ela tem muita necessidade de julgar, de condenar, de ficar falando mal, nós temos aí um forte candidato. E a pessoa, para ela poder se autoavaliar, ela tem essa... Será que, ouvindo isso que você está falando, a pessoa que tem esse perfil consegue falar assim para si mesma, né? Nossa, eu sou assim? Porque a gente sempre vê o outro, mas na hora da gente olhar para dentro e ver como que a gente age, é um bocadinho mais difícil, né? Então deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes, você sabe que eu realizo atendimentos de instrução de autoconhecimento e de coach, eu faço isso pela internet, eu não atendo presencial. Muito bem, todas as vezes que eu começo a atender um novo cliente, uma nova pessoa que quer passar por esse processo, a primeira coisa que eu falo no primeiro dia é o seguinte: olha, você tem que ter duas coisas, coragem e humildade. Coragem porque você vai ter que começar a ver coisas que você não está muito afim de ver. E humildade para reconhecer isso, né? Então, se a pessoa não tiver, primeiro, coragem para encarar isso e não tiver humildade para querer mudar, aí não tem como. Aí realmente, eu lamento muito, mas é a tal história, é um caso perdido, né? A pessoa não tem humildade para mudar. Não. Eu consigo trabalhar com quem está disposto e gentilmente reconhece que tem que realizar umas mudanças na vida. Mas milagre ainda não consigo fazer. E eu diria que nem você e nem ninguém que trabalha, né, com essa vertente, porque é aquela velha história. Como você disse, a pessoa não quer, não existe um chá, um pó, uma mágica que faça a pessoa se transformar caso ela não queira. Certo? Claro, ela pode sim. E rapidinho. Sim. Eu ia falar que ela pode sim ler, ela pode fazer um curso, ela pode tentar, mas sem isso realmente não vai chegar a lugar nenhum. Se não quiser, E mais uma coisa, rapidinho, Cris, o que a gente pode fazer para aumentar o nosso nível de autoconfiança? Bom, eu acredito que, primeiro, você tem que ter sim essa disposição. Eu até acabei de citar isso, então eu tenho que procurar. Você gentilmente falou da Unidarma, né, no começo da apresentação da minha pessoa. Então, lá na Unidarma, nós temos vários cursos que trabalham essa dimensão da pessoa se perceber,
de se trabalhar, ela começa a estudar a esse respeito. Ela pode fazer um trabalho com um profissional, um psicólogo, um coach, um instrutor de autoconhecimento. Ela também pode fazer uso de algumas ferramentas que são relativamente simples, porém muito eficazes. Eu trabalho, por exemplo, com reprogramação mental, que são áudios que eu confecciono, a pessoa coloca esses áudios, é uma espécie de auto-hipnose. Ela fica ouvindo isso hoje, amanhã, depois e depois. Lá na nossa loja virtual, se você me permite, o site é lojadamente.com, né? lojadamente.com. Existe um áudio só para autoconfiança, é só ela digitar na busca autoconfiança. Então é um jeito, entendeu? Mas a pessoa tem que estar disposta a fazer isso. Não, eu vou ouvir esse áudio de autoconfiança, vou me trabalhar, eu vou estudar, eu vou procurar um profissional. Porque, sinceramente, se a pessoa não estiver disposta a fazer a parte dela, né, e como você citou, não vai ter pozinho mágico, não vai ter nada que vá mudar a vida dela. Certo. Né? Legal, Cris. Olha, como sempre, né? Eu sempre falo, quando o papo tá bom, o tempo passa rápido. Então eu quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez. A gente volta a se encontrar daqui a um tempinho, né? Para que os nossos telespectadores possam aprender um pouco mais de como aprender sobre si mesmo. É uma grande satisfação para mim. Um beijo a você e a todos os telespectadores. Ok, Cris, muito obrigada. Beijo. E depois dessa entrevista bem inspiradora, eu espero que tenha inspirado vocês a quererem se conhecer um pouco mais, né? Nós vamos para a nossa agenda semanal com o quadrinho O Que Vem Por Aí. Abrindo nossa agenda com Rock do Bom no Quiosque Aloha 23, sábado, dia 28 de julho, banda Let's Rock. E domingo, dia 29 de julho, banda Alta Conexão. Lembrando que no Aloha, o Rock do Bom começa sempre a partir das 15 horas e que o famoso peixe no bafo com o tempero Aloha continua fazendo sucesso. A Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura e o projeto Conexão Mata Atlântica convidam você para a apresentação da peça de teatro Somos Todos José, que retrata a vida cotidiana do agricultor e seus familiares. O evento acontecerá no Centro Comunitário Jardim Somar, Rua 2, esquina com a Estrada Armando Cunha, dia 30 de julho, às 17 horas. E continua a Mostra de Agricultura Familiar, Economia Solidária e Produção Local, organizada pela Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura, dia 31 de julho, terça-feira, das 10 às 17 horas, na Praça da Matriz. O Rotary Clube de Peruíbe convida a todos para uma palestra inspiradora. Rota do Sol, com a querida Rosana Vale, dia 31 de julho, às 20 horas, no restaurante Pizzaria Falcone 2, na Avenida Padre Anchieta, 4974, no Balneário Três Marias. A entrada custa R$ 25,00, com direito ao jantar e bebidas à parte. O Conselho Municipal de Assistência Social realizará sua reunião dia 1º de agosto, quarta-feira, às 14h30, na Casa dos Conselhos, Rua São Paulo, 205, Centro. E no dia 2 de agosto, quinta-feira, é a vez da reunião do Com Mulher, Conselho Municipal da Mulher. A reunião é às 16 horas na UAB, que fica na Avenida São João, 545, Centro. Exerça sua cidadania participando das reuniões dos conselhos municipais. Voltando, agora você já pode escolher o que você quer fazer para se divertir. Eu agradeço a sua presença aqui. Eu espero você, na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da noite. E, como sempre, eu vou deixar uma mensagem para você pensar aí no seu final de semana. Estudar a si mesmo é a arte mais difícil. Um bom final de semana para você. Viva a vida agora, paz e prosperidade. Namastê. E um beijo para você. Tchau.